E quem está aqui para falar sobre o assunto é o nosso doutor, né? O nosso consultor, doutor André Colaneri, cirurgião plástico. E já falamos em outras entrevistas sobre outras cirurgias. Hoje, em especial, lipoaspiração. Pode escrever para a gente a partir de agora, viu? Bem-vindo, doutor André. Obrigado pelo convite outra vez. Obrigada, nossa, nós que agradecemos a sua disponibilidade, porque o doutor, eu falei, não, ele fala de uma forma tão fácil de entender, que aí eu falei assim, não, doutor, vem pelo menos uma vez por mês, porque, né, fica gostoso e a gente acaba se identificando assim com o médico que vem, então eu pedi para que ele viesse sempre para ajudar a gente. Enfim, nós vamos falar sobre lipo? Vamos, é um assunto sempre muito assunto pedido, né, e muito polêmico, porque polêmico. É a cirurgia plástica mais realizada de todas, né, e sempre crescendo, e a cirurgia plástica mais temida de todas, ao mesmo tempo. Mais temida. E cada vez que passa, né, doutor, eu vejo assim, a tecnologia está melhorando essa aplicação, essa, né, a atividade, até para vocês, para fazer mais rápido. Com certeza, a lipoaspiração, ela é uma cirurgia recente, ela foi inventada em 1984 por um francês, o Louis, e no começo era usado cânulas muito grossas, né, e se fazia sem infiltração de nenhum líquido, então sangrava muito, fazia muitas irregularidades, era bastante agressiva. Com o tempo, foi evoluindo muito, então as cânulas passaram a ficar cada vez mais finas, né, começou a se usar soluções para injetar na gordura, para diminuir o trauma, então com anestésicos locais para doer menos, com um líquido, um soro fisiológico para aumentar a gordura e diminuir, facilitar a retirada da gordura, e também a adrenalina, que é para diminuir o sangramento, então ela fecha os vasinhos, então os sangramentos, e um trauma foi cada vez ficando menor. Bacana. Hoje tem outros tipos de lipoaspiração do que aquela cânula tradicional, que mesmo a cânula tradicional ela foi afinando, mas continuava sendo feita com a mão e uns movimentos de vai e vem que precisavam quebrar a resistência. Então quando você tem uma resistência da gordura, você precisa quebrar a resistência, você faz uma força. Essa força ela é mais traumática, né? E também aumenta o risco de alguns acidentes, né? Depois veio a vibrolipoaspiração, que é um aparelho que ele tem mecanismos legal, vibratórios, gente. né? Uhum. Então a cânula ela tem micro vibrações, ó, que mal dá para ver. É verdade. Mas essa vibração facilita a penetração na gordura. Então o cirurgião não faz força, ele pode fazer movimentos devagar, leves, devagar, mas macios, né? Então com isso o trauma é menor, a recuperação vai ser melhor, o sangramento é menor e você tem menos riscos de acidentes, como perfuração, porque você vai devagar, né? Você consegue tatear direitinho onde está, então o controle da cirurgia aumentou bastante. E por último veio o laser, né? O advento do laser na lipoaspiração, que é uma cânula com uma ponta que libera o laser, como tem a ultrassom também, que a ideia é liquefazer a gordura, queimar a gordura e com isso facilitar a retirada, quebrar as células, né? Então além de tirar a gordura, liquefazer também mata as células. Agora a grande vantagem do laser na lipoaspiração não é você liquefazer a gordura, porque ela liquefeita lá, você precisa tirar de qualquer jeito, porque ela continua lá e ela vai ser reusada para metabolizar uma nova gordura e tem um fator inflamatório grande, então precisa tirar de qualquer jeito, né? É que a liberação do calor pelo laser perto da pele causa uma retração do colágeno. Então, algum paciente que tenha uma tendência à flacidez maior, o leve flacidez, leve, moderada já não serve, você causa uma retração de pele um pouco melhor no pós-operatório. Porque quando você faz uma lipoaspiração, você tira a gordura que é o recheio. É verdade. E aí fica a pele. A pele está solta. A pele ela tem que voltar como um elástico para que não tenha flacidez. Sim. E se o paciente já tem uma pele muito fina, ou com uma leve flacidez, ou uma lipoaspiração um pouco maior, o laser ele facilita a retração. Não compete com a abdominoplastia, não compete com as cirurgias de tirar pele, porque essas são indicadas quando a flacidez já é moderada a grave. Então o laser aí não influenciaria, mas é uma boa opção para pequenas flacidezes, que você retrai um pouco a pele, e a liberação do calor também diminui um pouco o sangramento, que queima alguns vasinhos ali,
Então agora se associa muito, né, o laser com a vibrolipoaspiração, com essas técnicas mais modernas, o que permite uma recuperação melhor, né, um trauma cirúrgico menor e tudo fica mais fácil. Nossa, né? Assim, quando a gente... eu acho que é uma pergunta que eu quero fazer. Quando que uma pessoa deve procurar, né, o cirurgião plástico para fazer a lipoaspiração? Ela tem que estar com, né, um nível de gordura X ou grau 1 de obesidade, doutor? Ou qualquer pessoa pode, não, tem uma gordurinha localizada aqui, eu quero fazer? Essa pergunta é fundamental, Solange, é fundamental, porque a lipoaspiração ela não é feita para emagrecer, né? Ela é feita para mudar o contorno, né? Então aquela gordura localizada que está aqui, que é difícil de perder, você faz uma lipoaspiração, você muda a silhueta, você muda o contorno. Agora o paciente que é obeso, o paciente que está muito acima do peso, esse paciente não é indicação para lipoaspiração, né? A obesidade hoje tem indicação da cirurgia bariátrica, que é aquela de redução do estômago para perder bastante peso, porque a obesidade mórbida ela já é um problema sério de saúde. Muito, né? Você não tem gordura só fora do corpo, você tem gordura dentro das vísceras. Então uma lipoaspiração para um paciente desse seria muito grande a cirurgia, não tira a gordura do corpo inteiro, você não pode operar o corpo inteiro, né? Você tem limites de segurança e não trataria a gordura intraabdominal, ou seja, então tem que emagrecer, fazer a cirurgia bariátrica se precisar e a lipoaspiração para mudar o contorno. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, elas nos impõe um limite de 7% do peso corporal para ser aspirado de gordura, né? Então tem limite, o tempo cirúrgico também é estimado em termos de sangramento, de tempo anestésico, então não dá para assim, vamos fazer uma lipo enorme em todo o corpo e tal. Você tem os padrões de segurança para que tudo dê certo. Por isso que tem a lipoescultura, né? Que a lipoescultura porque tem a lipoaspiração, é isso? São dois casos diferentes. A lipoaspiração aspira, você tira a gordura e joga fora. Né? A escultura, você pode usar essa gordura para fazer um enxerto e modelar outras áreas. Então aquela gordura que você tirou, que é sua, que não vai dar nenhum problema de rejeição, ela é muito bem aceita pelo corpo porque já estava no corpo. Sim. Então a gente pega essa gordura, lava ela, decanta, purifica ela e pode usar para enxertar num outro lugar. É muito comum fazer a lipoescultura com enxerto em glúteo. Então você consegue diminuir a barriga com a lipoaspiração, os flancos para dar aquela curvatura na região dorsal e conseguir aumentar um pouquinho o glúteo. Né? Então você consegue uma escultura melhor. Né? Lembrar que metade do que põe absorve, praticamente. Então se você faz um enxerto em torno de 300 ml, que é a média, acaba a longo prazo absorvendo nos primeiros 2 meses, assim, metade, mas o que fica é seu, é a gordura sua, integrada, não vai dar nenhum problema. E ela vai reagir como uma gordura normal. Comeu engorda, não comeu emagrece, ela fica uma gordura do próprio corpo ali. Naquele local que vocês colocaram. Alguns pacientes usam para enxertar em face, em sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, ou para aumentar as maçãs do rosto. Hoje, em cirurgia de lifting facial, né, a ritidoplastia, as cirurgias das rugas, é muito usado a reposição de volume. Com o envelhecimento, a gente não cai só a pele e a musculatura, a gente perde volume, fica mais murcho, né, o subcutâneo, o tecido de gordura. Então, é muito comum agora, uma tendência mundial, se repor volume. Olha, então, que legal. fazer uma ritidoplastia, uma troca, né, de lugar. Tira um pouquinho de gordura, põe ali mais, e daí você consegue ficar com a face mais esticadinha, mais jovem. Que interessante isso, muito legal, viu, gente? Se você chegou, né, nesse ponto, não está gostando do seu corpo, você tem que entrar em contato com o cirurgião plástico para saber direitinho todos esses detalhes, gente. Por isso, presta atenção aqui da nossa entrevista. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer, que a gente faz para o doutor agora, né? A lipo pode ser feita em qualquer lugar ou só em hospitais, doutor? Todo procedimento cirúrgico é mais seguro em ambiente hospitalar, né? O ambiente hospitalar, ele tem recursos que uma clínica ou um consultório não tem, né? Existem hospitais ou clínicas cirúrgicas que têm muitos recursos no centro cirúrgico, né? Isso daí quer dizer o quê? Tem que ter toda a aparelhagem para uma parada cardíaca, para um choque anafilático, com alguma emergência, você reverter aquele quadro. Isso é fundamental, porque para você ter uma segurança numa cirurgia, e a cirurgia plástica vale a pena lembrar que ela é a mais segura de todas as cirurgias, né? Por que ela é a mais segura? Primeiro, porque você não precisa fazer. Ou seja, se tem alguma coisa errada,
você pode não operar. Então, a pressão está alta, vai tratar a pressão. A diabetes está descontrolada, vai tratar. Você tem algum problema no coração, vai fazer uma avaliação. Se tiver algum risco maior, não opera. Né? Não é que nem um câncer que você tem que sair correndo e operar de qualquer jeito. De qualquer não jeito, é. é verdade. Então, a cirurgia plástica nos permite operar o paciente na presença da maior saúde possível dele. Então, ele vai ser controlado até chegar no mínimo risco para ser operado. E se esse mínimo risco dele não for tão mínimo, simplesmente não opera. Né? Então, primeiro, avaliar o paciente. Segundo, o especialista, ele sabe fazer a cirurgia e sabe tratar complicações. Por isso, ele foi formado e o especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem 11 anos de formação, mais a prova de título. Então, ele é bem formado. Agora, ele precisa ter condições de tratar uma complicação. Então, primeiro, prevenir. Então, a gente faz um screening para evitar, para não correr esse risco. Agora, risco existe, por mínimo que seja, ele pode existir. Né? Então, e pode acontecer. Tem que estar preparado para isso. O médico está, agora precisa ter um ambiente. Então, aconteceu alguma coisa, ele precisa ter os recursos no hospital para reverter aquele quadro. Claro. Então, você fazendo um ambiente hospitalar que te dá esses recursos é muito mais seguro. Não é verdade que operar em consultório é mais seguro. Não é verdade operar em clínicas pequenas, sem um centro cirúrgico bem montado. É mais seguro. É mais barato. Então, não tem o anestesista, muitas vezes. O ambiente hospitalar, você paga uma taxa hospitalar para poder operar. Né? Né? Então, muitas vezes, acabam levando por preço, simplesmente isso, para um lugar não muito bem equipado. Seguro. E o risco, com certeza, é maior. Até o risco de infecção, né? Porque um ambiente hospitalar, ele tem um monte de normas do centro cirúrgico em termos de limpeza, de antisepsia, de esterilização de materiais que a vigilância sanitária impõe que precisa ser seguido. Né? Ambientes menores não é tão rígido esse controle, né? Até tem normas, mas não tão rígidas. Então, sempre em ambiente hospitalar com um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aí a segurança aumenta muito. Nossa, que legal. Mas é perigoso, doutor? Porque essa é uma pergunta até que eu acho que é de todas as pessoas. Porque as pessoas, né, elas falam assim, eu queria tanto fazer uma lipo, mas eu acho tão perigoso. Então, eu vou fazer uma pergunta bem específica, né? É perigoso? Você já me disse que, obviamente, tem alguns riscos, mas pelo que eu estou vendo, não é perigoso. É tranquila, dá para você fazer, claro, tendo todas essas observações, né? A cirurgia, a lipoaspiração realizada por um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no hospital, seguindo todos os parâmetros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é muito segura. Tá? Eu costumo comparar um problema de lipoaspiração como uma queda de avião. Né? Todo mundo tem medo de andar de avião. É verdade. Porque quando cai um avião, o que acontece? Caiu, morreu todo mundo, não sei o que, dá aquele medo, saem todas as mídias, ficam meses falando sobre aquilo, né? E daí dá esse pânico geral. Agora, qual é o meio de transporte mais seguro do mundo? É o avião. O último acidente que a gente teve, que foi daquele da TAM, faz 6 anos, sei lá, 10 anos, quanto foi, e morreram 250, mais ou menos, pessoas. No mesmo ano, no final do ano, no feriado de Natal e Ano Novo, tinha morrido mais no Brasil, quer dizer, só que ninguém tem medo de andar de carro. E morre todo dia a gente andando de carro por aí. Né? Se fizer uma estimativa. Então, assim, a lipoaspiração é mais ou menos isso. Quando dá algum problema, sai em tudo quanto é lugar. Tal. Só que a lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada. O índice de complicação é muito pequeno. Então, quando acontece algum problema, o que precisa ser avaliado, o que deu errado? Qual foi o problema? Ou seja, né? Operou com um especialista? Muitas vezes não são. Não. E para operar tem que ser da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ele tem todos os 11 anos, certificado, é mais seguro. Né? A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, o médico clínico não pode se fazer. Isso daqui está numa resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina. Então tem que ter formação cirúrgica e a especialidade da cirurgia da lipoaspiração é a plástica. Infelizmente, hoje, muitos médicos não especialistas em cirurgia plástica, com título de especialista, fazem. Muitos fazem em ambientes não hospitalares. A gente consulta isso, tem um local, tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você pode pôr o nome no site e ver se é especialista, operar em ambiente cirúrgico. Aí o que aconteceu? O que deu de errado? Se você fizer esse screening, pouquíssimos casos que acontecem. Lógico,
Tem casos de complicação? Existe, como tem avião que cai. Né? Mas é muito difícil que aconteça, é raro que aconteça. Então, seguindo tudo isso, por exemplo, a lipoaspiração é mais segura que uma cesárea. A cesárea dá mais complicações, tem mais morte em cesárea do que em lipoaspiração. E muitas mulheres preferem fazer cesárea para não ter dor. Né? Simplesmente para não ter dor. Exatamente. Então, eu comparo muito isso. Eu acho que a lipoaspiração é sim muito segura, mas precisa ter todo essa parte de avaliação por um especialista fazer ambiente hospitalar e seguir as orientações. Infelizmente, Solange, hoje em dia, existem pacientes que escondem de médicos informações relevantes. Uso de medicamentos, algumas doenças, antecedentes da família, drogas. Então, se anabolizantes? Também qualquer remédio, qualquer droga tem que ser falado, né? Para emagrecer, se na família teve algum caso de trombose, tudo isso a gente avalia e você previne. Então, se tem casos de trombose, fuma, usa algumas coisas, você tem como tentar diminuir isso usando outra forma. Né? Há um tempo atrás saiu na mídia um caso de complicação numa cirurgia de prótese de mama tal, que teve um óbito e saiu tudo, explodiu. Depois de um tempo ficou sabendo que tinha uso de entorpecente. Né? Então, tem que chegar até o final onde foi. O uso de droga, de entorpecentes, ele influencia diretamente na anestesia. Pode dar uma arritmia, pode dar uma parada cardíaca. Então, se eu fizer, tem que falar para o médico. Não pode, porque tem paciente que fala, se eu falar, ele não me opera. Né? Ou seja, está correndo um baita risco cirúrgico totalmente desnecessário. Sim, né? Nossa. Então, tem a parte do paciente, do pré-operatório, fazer direitinho. Muitas vezes tem que parar de tomar pílula anticoncepcional, parar de fumar, não usar remédios para emagrecer. No pós-operatório, fazer as drenagens, né, certinhas, fazer ultrassom, fazer todo o pós-operatório, usar a cinta específica que foi dada. Tem paciente que pega a cinta da amiga porque é mais barata ou porque já tinha uma e daí ou aquela aperta ou não sei o que e usa a cinta que ela quer. A cinta ela faz compressões graduais e se ela fizer um vinco, se ela fizer uma dobra, ela pode marcar naquele lugar permanentemente, não sair mais. Nossa. Porque se a pele fica apertada de um jeito, ali vai causar uma aderência. E fica um mês e pouco com a cinta. A hora que soltar, aquilo não solta mais. Fica um vinco permanente. Então, tudo isso é importante. Usar cinta, fazer as drenagens no lugar certo, com pessoas adequadas. Né? Então, tudo isso aumenta muito o risco de segurança, a chance da segurança, né? De ter um ótimo resultado. Tanto é que a maioria fica muito satisfeita com a cirurgia. Fica, né? Fica. Tem que se cuidar. A Adriana Gomes está escrevendo pra gente. Boa tarde, Solange e doutor. Sou sua fã, acompanho sempre o programa e ela sim, que é maravilhoso e nos ajuda com informações e que acrescenta o nosso dia a dia. Só uma pergunta, o pós-operatório é tão ruim quanto dizem? Quais os cuidados? Desde já, uma ótima tarde a todos, beijo. Beijo, minha linda, um beijo para você também, viu? Boa pergunta, a gente não falou do pós, né, assim, tão detalhadamente. O pós é tão importante, como você estava dizendo, né? A cinta e tal. Tem que ter um tempo de recuperação que o médico estabeleceu antes de voltar ao trabalho, fazer tudo certinho. Né? Agora sim, lipoaspiração, o pessoal meio que generaliza como se fosse um padrão de cirurgia, e não é. Você fazer uma lipoaspiração de 500 ml, 800 ml só nos flancos, atrás das costas aqui, é uma coisa pequena que pode ser feita até com anestesia local, muitas vezes com sedação para o paciente não ficar acordado, alta no mesmo dia, recuperação rápida para o trabalho. Agora, uma lipoaspiração que vai fazer abdômen, costas, coxas, braços, é uma cirurgia muito mais longa, mais complexa, né? A recuperação vai ser mais devagar, o pós-operatório também mais dolorido. Né? Lógico que se fizer com a vibrolipo, com laser, diminui o trauma, é mais fácil de recuperar, mas tem os tempos de cicatrização. A pele para grudar no músculo demora, não é de um dia para o outro. Isso é meio básico em termos das cirurgias, demora 1 mês e meio. Né? E às vezes por depende isso que tem de que usar cada um, cinta por esse tempo, por né? Até para segurar a pele. E outra coisa, a cinta não é para ficar esmagando, né? Tem gente que, eu usei a cinta, tá esmagando. A ideia da cinta é simplesmente segurar a pele para que o contato com o músculo faça cicatriz, não é ficar esmagando, porque pode atrapalhar a circulação
da pele e causar machucados definitivos na pele, bolhas até. Né? Então isso é para segurar e para não apertar muito, de leve, para que aquilo grude mais fácil. Né? Então todo esse pós-operatório é super importante. A cinta com a forma adequada, com o ajuste adequado. Às vezes, lógico, o paciente está inchado, ele vai desinchando, eles vão apertando a cinta, ajustando com a pressão, né, adequada. O tempo, tem que acompanhar direitinho. Tem até outra pergunta que é do Adriano Santos. Boa tarde, Solange. Minha pergunta é, por que algumas pessoas engordam tudo de novo após a lipo? Isso acontece também, né, doutor? A pessoa não muda o estilo de vida, né? Ela acaba comendo tudo igual. Não, gente. Se você decide fazer, né, um tratamento como esse, um trabalho como esse, tem que seguir direitinho. Oh, meu Deus. A pessoa engorda porque ela come. O médico tira a gordura. Se ela vai comer e engordar, ela vai comer e engordar. Eu brinco que a gente esvazia a despensa, né? Vai lá e tira a despensa do paciente, aquela comida que está armazenada na barriga dela em forma de gordura. Se ela vai voltar a encher a despensa, é com a paciente. Então, manter o resultado depende só do paciente. Continua sendo ela. Comeu, engorda, não comeu, emagrece, tomou sol, bronzeia, não mudou. Né? Continua sendo a mesma paciente. O que acontece é que na área que você lipoaspirou, você tem menos células de gordura. Então, você tem uma tendência menor a engordar naquela área. Não quer dizer que você não engorda. Até porque aquela área engordou porque geneticamente você está predisposto a engordar. Então pode ser, se eu tivesse comido tanto, engordei 5 quilos, teria engordado mais da barriga, engordei mais nas costas, não mais nas coxas, é verdade. Agora, comida é matéria. Se você pôs para dentro, não adianta. Ou você gasta, ou ela vai acumular em forma de gordura. Né? Então, o manter depende só do paciente. Lipo não é vale lanche, não fez a lipo, agora eu posso comer tudo que eu quiser, que não vou engordar. Nossa, meu Deus. E tem muita gente que estraga, né, doutora, a cirurgia? Olha, alguns estragam. A maioria usa isso para o bem. Ou seja, a hora que fez a lipoaspiração, que mudou o contorno, se sente mais bonita, se sente melhor, né? Vai para a praia, põe um biquíni, fica mais feliz, a autoestima aumenta, ela pensa, eu não vou voltar ao que era. Aí é mais comum, em vez de engordar, ao contrário, começar a fazer exercício, ganhar massa muscular, tratar melhor, mudar o hábito alimentar. Então a grande maioria vai para o bem, né? Não vai para o mal de perder o resultado. Mas tem casos, infelizmente, que voltam a engordar. Agora, não é interessante essa ideia, depois eu faço outra lipo, depois eu faço outra lipo, depois eu faço outra lipo. É interessante Porque quando você faz uma lipoaspiração da primeira vez, a gordura, ela está íntegra. Então você tem uma gordura lá, com as veinhas, os nervinhos, tudo, e a gordura toda sem machucado. Aí você tira a gordura, faz um monte de buraquinho, como se virasse uma esponja. Uma espuma virou um monte de buraco de esponja. Aqueles buracos que tinha gordura que não tem mais, vão virar cicatrizes, que chama fibrose. Então, a outra gordura numa segunda lipoaspiração, ela está toda encarcerada com cicatrizes, mais difícil de sair, o trauma é maior, o sangramento é maior, a dor é maior. Olha que perigo. Né? E vai fazer mais fibrose. E um monte de fibrose pode fazer irregularidades. A pele já não está tão elástica, porque ela já recuperou um pouco, não vai voltar tanto. Então, fazer várias lipos, cada lipo a mais, o risco de um resultado ruim é maior. É maior. Porque a pele não vai voltar ao que era, a elasticidade dela está pior, a fibrose endurece e a chance de dar nodulações e irregularidades aumenta muito. Então, a ideia faz uma lipo, mantém e, se possível, para sempre, para ainda melhora. Claro. Ainda melhora depois. Não, e muda totalmente o estilo de vida. Continuando a falar da nossa lipo, tinha uma pergunta, põe para nós. Parece que era da Marta. Marta Ribeiro de Souza escreveu, doutor, olha, quero tomar termogênico. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Beijos, te adoro. Pode tomar termogênico? Pode, doutor? Ou não? Então, todos os medicamentos que são usados, não para doenças, por exemplo, hipertensivo, que você tem algum controle, tudo a gente pede para parar um mês antes. Tá. Então, todas as fórmulas, né, que são prescritas para emagrecer, a gente pede para parar. Né? Uma coisa que é muito importante não tomar são os anticoagulantes. Tá. Né? Entendi. Os anticoagulantes, que são os derivados do ácido acetilsalicílico, 14 dias antes, 14 dias depois, a gente pede para não pular. Porque eles atrapalham a coagulação, isso daí com certeza
vai aumentar o Acaba risco, sangrando o muito. sangramento, fica mais roxo, a recuperação vai ser pior, né, mais demorada, aí com mais roxidão, mais sangue, a reação inflamatória, a fibrose é maior, a chance de irregularidade é maior, então é muito importante isso. A gente pede para não tomar nada que não seja totalmente necessário por causa da saúde. Não, sim, pensando sempre na saúde, né? Pensando na saúde, doutor, é uma dúvida, acho que bastante de muita gente, é sobre anestesia, porque normalmente é a anestesia que dá problema, né? A anestesia, tem um anestesista junto, ele fica o tempo todo acompanhando, é uma anestesia local, geral, depende, como que a gente pode explicar isso para as pessoas? O anestesista é parte da equipe da cirurgia, tem que ficar o tempo todo na cirurgia, né? Ele precisa estar lá acompanhando, né, o tempo todo da cirurgia. A lipoaspiração, como a gente tinha conversado, ela pode ter uma gama muito grande de intensidade de tamanho. Então você tirar 800 ml de uma área é diferente de você tirar 4, 5 litros de quase todo o corpo. Então, a anestesia ela vai se adequar ao porte da cirurgia, ao trauma da cirurgia. Então, uma cirurgia com uma área pequena, numa área única, ou seja, só num lugar, você pode fazer com anestesia local. É sempre mais interessante associar a sedação, que é o paciente dar aquela dormida, aquela relaxada, né, como uma endoscopia, para o cirurgião poder trabalhar mais tranquilamente, o paciente não ter ansiedade, também não ficar mexendo durante a cirurgia, permitir uma cirurgia melhor. Agora, uma cirurgia muito grande de várias áreas é comum anestesia geral. Dependendo da área, pode ser peridural ou não. Agora, hoje, mesmo sendo anestesia geral, não precisa ter esse medo grande, porque os anestésicos hoje são muito mais seguros e rapidamente metabolizados. Antigamente, se fazia uma anestesia geral, o paciente ficava lá muito tempo, dormindo, chumbado, tinha muita náusea, muito vômito, as drogas eram devagar de metabolizar, tinham muitos efeitos colaterais, né? Eu costumo citar o nosso ex-vice-presidente, né, que faleceu, que ele teve um câncer muito importante, foi operado 16 vezes, já tinha uma idade avançada, né, sangrava e não morreu da anestesia, quer dizer... Com certeza. Então, hoje a anestesia, até em casos que nem dele, que é um caso muito difícil, muito delicado, não foi a anestesia que foi o vilão, né? Então, a anestesia hoje ela é muito mais segura. Não precisa ter esse medo todo. Agora, a gente costuma, em anestesia geral, numa lipoaspiração, associar anestésicos locais. Existe um anestésico, que é a ropivacaína, que é um anestésico local, que ele tem uma ação muito prolongada, de várias horas de cirurgia. Então, é como se você estivesse indo no dentista, tomasse uma injeção e ficasse horas e horas com a boca sem sentir. Então, enquanto você está fazendo a cirurgia, o paciente não está sentindo absolutamente nada. Então, isso faz com que o anestesista não precise usar muito medicamento da anestesia geral, porque não vai precisar usar mais remédio para tirar dor que você não tem. Né? Agora, por que nesses casos grandes precisa ser geral, mesmo usando a local? Porque o tempo de cirurgia é muito longo, numa sedação muito longa, o paciente pode parar de respirar por depressão respiratória. Né? Então, ou pela posição, faz a lipoaspiração nas costas, o paciente sedado de barriga para baixo, ele não vai respirar direito. É verdade. Então precisa entubar, que é passar o tubo para a traqueia para ter certeza que está fácil de ventilar. Pelo tubo se consegue pôr até 100% de oxigênio. Né? A gente está respirando aqui 21%, ou seja, você pode estar 4 vezes mais oxigenado que a gente está hoje, agora, que legal. Aqui. Então isso causa dá uma segurança muito grande no controle da respiração do paciente. Então, que legal. Acaba sendo a intubação importante para o controle da ventilação e da respiração do paciente. E antigamente a gente tinha mais medo, né, das anestesias todas. Quando surgiu a anestesia, o cirurgião tinha que operar rápido para o paciente não morrer da anestesia. Era uma coisa estranha. Hoje não, hoje você tem cirurgias de 15 horas, transplantes vários, né, cirurgias de câncer muito complexas, muito longas e que se fica 15 horas operando com segurança, né? Então, hoje está muito moderno, o controle, os aparelhos, eles veem tudo, né? Não só pulso, a frequência cardíaca, a respiração, a ventilação,
Então tem como consegue ver o gás carbônico que sai e que entra, o paciente está totalmente monitorizado na mão do anestesista. Ai, que legal, né? E é um trabalho específico, ele está ali só para essa observação, o tempo todo né? observando o paciente, como ele está reagindo, controla a diurese, né? O quanto urina, o quanto entra de soro, o quanto sai. Tem contas que se faz para saber exatamente a pressão, subiu, desceu, como está. O tempo todo tem um monitor com vários risquinhos lá, cada risquinho significa uma coisa. É bom saber, né? Porque a gente fica, claro, obviamente mais segura. Eu não me lembro muito da cirurgia, mas com 7 anos, quando eu tinha 7 anos, eu fiz uma cirurgia de amígdala. E foi ainda aquela, sabe, geral, né? que você respira. A inalatória dá um pouquinho mais de efeitos colaterais, né? Nossa, meu Deus! Minha mãe fala que eu dei muito trabalho pós a cirurgia, porque eu fiquei passando mal, vomitei muito e aquilo me deu até um transtorno emocional. Eu fiquei praticamente assim 6 meses achando que eu estava desmaiando. Eu falava, ai mãe, eu não estou sentindo minha pele e tudo. Foi aquele trauma, eu era criança e aquele negócio, aí elas me amarravam. Hoje as anestesias são todas endovenosas, né? Ou quase todas, a maioria pega a veia, então as drogas são mais rapidamente metabolizadas e são melhores. Agora, uma criança muito pequena não deixa pegar a veia. Então, a indução muitas vezes é feita com a máscara para ela perder exatamente e daí para depois pegar a veia na sequência. Nesses casos, falar para a criança, vou pegar sua veia... Criança não pode fazer, né, doutor? Né? A partir de que idade pode fazer uma lipo? Não, a lipoaspiração é para adulto, né? Não dá para fazer em criança. Assim, hoje, as meninas de 15, 16 anos, elas têm corpo de adulta, daria para fazer. Mas a gente sempre tenta estimular a paciente nessa idade, fazer exercício, comer melhor. Porque o metabolismo nessa idade é um metabolismo muito bom, é o auge do metabolismo, de facilidade de queimar gordura. Né? Então, se você conseguir pegar uma paciente e dar uma educação alimentar, reeducação alimentar e estimular o exercício, isso é pro resto da vida. Então ela vai ser um adulto muito mais saudável. Né? Então as lipoaspirações em adultos jovens, adolescentes, são de exceção. Ou se já tentou fazer um monte de coisa, não consegue, está com um distúrbio já emocional importante. Mas a gente sempre tenta primeiro estimular. E segundo, a consulta para adolescente, para pacientes menores de idade, para qualquer cirurgia, tem que ter o pai ou a mãe presente. Com certeza, a consulta e autorização dos responsáveis. Autorização dos responsáveis, né? Não, mas espero que nem tenha casos como esse. Vocês, adolescentes, por favor, vão para o esporte. Tem vários tipos de lipo, que eu tô vendo aqui, a gente já falou até de algumas, mas vamos repetir, doutor. Tem a mini lipo, lipolite, vibrolipo, lipolaser, né? A lipoaspiração. E tem alguma diferença entre elas? Então, o que causa é que tem muita propaganda enganosa no meio, né? Nomes de marketing, na verdade. Então, mini lipo, HLPA, lipolite, é tudo nome de marketing, né? Pôs uma cânula, aspirou gordura, chama lipoaspiração. Ponto. Lipo é gordura, aspirou gordura, lipoaspiração é ponto, né? O que vai falar da técnica, aí vai ser o tipo da lipo, vai ser tradicional, vai ser a vibrolipo, vai ser a laser, vai ser o contrassom. Isso daí é a técnica da lipoaspiração, que você vai usar a cânula. Agora, mini lipo, lipolite é porque é anestesia local. Não, lipoaspiração com anestesia local existiu desde sempre. Né? Só que se vende isso como se fosse uma coisa mais fácil, que não é cirurgia, simples, não é lipo, não é cirurgia, você faz no consultório, né? Aí que tá, aí que não é mais seguro por ser no consultório. E muitas vezes se loteia uma cirurgia, ou seja, em vez de fazer uma cirurgia de 2 litros no hospital, se faz 3 ou 4 de meio litro, um pouquinho mais, no consultório. Porque barateia, não paga anestesista, não paga hospital, né? Só que o risco são 4 vezes de infecção, 4 vezes de perfuração, a chance de irregularidade é muito maior. Porque se você tem um bloco de gordura que você vai mexer nele, fazer uma escultura, tirar aqui, fazer aqui, modelar ele, depois que você mexe na gordura, ela vai inchar. Depois que ela inchar, ela vai começar a fazer a fibrose, que é a cicatrização interna. Depois ela vai ter a retração. Aí a hora que você fez de um lado, depois de um tempo você vai fazer aqui. O que é gordura, o que é inchaço, o que é fibrose, aonde está? Então a chance de você ter
uma irregularidade na transição das áreas é muito maior. Olha aí. E para quem está fazendo, se você faz uma cirurgia num tempo único, é mais fácil de você modelar. Sim. Do que você fragmentar aquela cirurgia em várias vezes. Ou seja, é melhor fazer e resolver numa vez só, num hospital, com um especialista, o risco é menor. Né? E outra coisa que é importante salientar, para operar em hospital, você precisa, hospitais os grandes, né, os hospitais importantes, você precisa ter o título de especialista em cirurgia plástica. Os hospitais não deixam quem não é especialista operar. Então você precisa mandar o currículo, ser aprovado, não é assim, vamos lá e opera. Então, muitos que não têm título de especialista e querem fazer lipoaspiração ou não têm especialidade adequada, o que eles fazem? Ah, não, vamos operar num consultório, é mais baratinho, não sei o quê. Não precisa, não é cirurgia, a gente faz aqui e tal. Por quê? Porque eles falam, não, então vamos operar num grande hospital? Não posso. Né? Então precisa olhar com outros olhos, né? O que a propaganda fala, o que querem te induzir e qual é a realidade. Né? Então é sempre melhor fazer uma lipo só, resolver o problema, uma recuperação só, uma anestesia só, num ambiente adequado, com um especialista, do que ficar loteando. Não adianta aquela história do custo-benefício, porque é custo-malefício. Se você somar várias pequenas cirurgias, ao longo prazo, vão dar várias grandes, vai dar mais que uma grande cirurgia. E com mais risco. Mais riscos da cirurgia e da recuperação, porque quando você faz uma cirurgia, você vai ter que fazer a drenagem. Então você vai estar fazendo um monte de drenagem de um lado, depois da outra, não é melhor fazer 10 sessões pelo menos, às vezes é um pouco mais, e resolver a sessão inteira, né? Então às vezes é uma economia que não bate muito não. Né? Vamos tomar cuidado, né, gente? Tem mais uma pergunta aqui, doutor, que eu acho que é bem interessante. Nessa questão da gravidez, né? Você faz a lipo antes da gravidez ou então espera passar todo o processo, porque de repente a pessoa já está acima do peso ali e quer fazer, mas também quer engravidar logo depois. Eu acho que isso não é bom, né? Os resultados melhores de lipoaspiração são aquelas pacientes que não têm flacidez de pele. Né? Lembra que a gente comentou no começo que quando você faz esse tiro recheio, a pele precisa retrair. Se ela já tem uma flacidez, ela não vai retrair tão bem. Então, os melhores resultados são pacientes que não tiveram filho, porque a pele ainda é grossa, não distendeu, não laciou, não tem estria. Então, é um elástico melhor que vai retrair melhor. O paciente que já engravidou, já deu uma laciada. Então, muitas vezes, se fizer uma lipoaspiração depois da gravidez, vai piorar a flacidez. Aí você pode associar a lipoaspiração à retirada de pele, ou uma lipoabdominoplastia, que é fazer a lipoaspiração e já tirar a pele na mesma cirurgia para esticar. Só que essa deve ser feita depois de ter todos os filhos. Porque você não vai esticar tudo e depois ter certeza, depois laciar tudo de novo. Né? Então, o ideal é numa gravidez, se pensar em fazer uma lipoaspiração, fazer antes de engravidar. Na gravidez, não engordar mais que 8 quilos. E esperar quanto tempo, doutor? Por exemplo, ela acabou de fazer a lipo. Espera quanto tempo para engravidar? Assim? Não, 6 meses. Uns 6 meses, um ano, melhor. A cicatriz já está boa, não antes de 6 meses. Agora, não engordar mais de 8 quilos. Porque numa gravidez, imagina lá, uma criança com 3,5 kg, 1,5 litro de amniótico, meio quilo de placenta, você vai somando tudo, não dá 8 quilos. 2 litros de inchaço, não dá 8 quilos. Dali pra frente é gordura. Tá? Então tudo que você engordou acima de 8 quilos é gordura que não precisaria ter engordado. E essa gordura vai causar um estrago muito grande, porque a pele ela tem uma complacência razoável, ela vai esticando e ela aguenta até 1 hora. Tem 1 hora que ela não aguenta mais, ela estoura. E as estrias são um rompimento da fibra elástica, é uma cicatriz de rompimento. Ou seja, aonde tem estria, você sabe que aquela pele está ruim, ela está flácida, ela não vai retrair direito. É que nem o elástico da calça, do moletom. Se você tá com aquele elástico esgarçado, você puxa ele e não volta. Né? É verdade. E tem muita gente que fala, não, eu teve estria, depois eu fiz a cesárea, eu tive estria. Não, é que a pele esticada não aparentava, que nem você dentro de um moletom esgarçado, não aparenta. Agora que você sai e joga ele no chão, você vê que está esgarçada. Então você tem que evitar que você tenha um laceamento tão grande da pele. E a pele é que nem uma bexiga, você vai
enchendo ela de ar. Ela, no começo, aguenta. Ela vai. Tem uma hora que você vai fazer assim, ó, ela estoura. Então, quanto mais acima do peso, mais esticado de gordura tá mais perto do rompimento das fibras. Ai, então, que pena. se manter magra é super importante. Manter fazendo exercício, manter fazendo alimentação dieta, adequada. Né? Esse negócio de não fazer exercício na gravidez não é verdade. Então, procura um acompanhamento médico, mas deve fazer caminhadas, natação. Você tem exercícios que devem ser feitos, né? Nunca mais fazer. Né? E no pós-operatório, tentar voltar pós-parto, voltar ao peso de antes o mais rápido possível, para que aquela pele volte e você não fique com uma gordura em excesso com o tempo. Né? Então, com isso, você consegue se manter com um corpo muito melhor do que esticar demais. Demais, nossa. A gente tudo tem, que é exagero. no consultório, ver quem engordou até 8 quilos é um padrão de corpo. Quem engordou 15 é outro. Quem engordou 30 na gravidez é totalmente diferente. Né? Então, isso, acho que esse é um dos meus segredos, né, que as pessoas gostam de saber. Eu tenho 3 filhos, mas assim, foi tudo muito, muito extremamente controlado, né, equilibrado. Claro, eu comia um docinho, outro, mas assim, tudo muito controlado, muito equilibrado, para depois não estourar e o corpo volta. Não confundir comer bem com comer muito. Muito, né, para né? 2. Você pode comer exatamente. A gravidez é a maior desculpa para engordar. Nossa. Primeiro, é preciso comer para 2. Mentira, não precisa. Aí, o marido não vai falar que você está gordo, o amigo não vai falar que você está gordo. Ah, estou me sentindo fraco, preciso comer. Quer dizer, não posso fazer exercício. Quer dizer, todo mundo quer te engordar, né? E isso não é verdade. Não, você e é ruim, né? Precisa comer para 1, você pode fazer exercício, coma mais frequentemente para não ter tanta fome, não ter hipoglicemia, e coma alimentos saudáveis, né? Não é que não vai comer um docinho aqui, outro lá, mas fruta, legume, cereais, verduras, e isso é muito importante para você se preservar, né? Não, imagina, é prevenir, é prevenção. Quer falar alguma coisa? Eu acho que a ideia da plástica é sempre aquela, né, de melhorar a autoestima, o paciente está feliz com ele, se sentir melhor, se né? sentir Isso melhor, que é o grande ganho, né? Nossa. Então, para ficar sempre bem, se preparar antes, passar com o especialista, operar em hospital e fazer a parte do paciente, né? Claro, tem que fazer a parte dele. Não ocultar dele. nada e manter. Com isso, melhora a autoestima, que é a coisa mais legal que a gente vê no pós-operatório, os pacientes mais felizes, mudando a qualidade de vida deles. Não, muda totalmente. E a qualidade de vida mesmo. A ideia, a procura de todos nós é sentir bem a felicidade. Né? Essa é a busca. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.